Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, é claro, eu peço para que você deixe o seu like, tá? Habilite o sino das notificações. Ó, gente, você que ainda não é inscrito, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Clica nesse botão, uma vezinha só, clicou, é de graça, não paga rigorosamente nada. Tá inscrito, já somos mais de 80 mil, mas confirma aí a sua inscrição. Vamos continuar crescendo, falando de Vasco todos os dias aqui no canal, tá certo? Bom, como eu avisei mais cedo aqui sobre o Manuel Capasso, um zagueiro, olha, deixa eu comentar aqui sobre o estilo de jogo do Manuel Capasso, gente. O Manuel Capasso lembra muito o Gustavo Gomes do Palmeiras. É um zagueiro, né, técnico, consegue unir técnica, força e velocidade. É raro, foi muito bem no Campeonato Argentino, assisti lances do jogador para passar para você aqui no canal, você que não teve tempo de ver e tudo mais. E o que chama atenção é que ele consegue jogar, é que ele joga também, e jogou o Campeonato Argentino como volante também, primeiro volante ali. Uma posição que, inclusive, que o Vasco vem buscando no mercado aí, tentando alguns nomes. E a informação que chegou aqui no canal é que o Vasco, além do Manuel Capasso, tem mais 3 jogadores contratados, tá? Jogadores importantes, e um desses jogadores é um nome grande. Eu sempre falo, pô, Eduardo, como é que tá a situação do Di Maria e tal? Ontem a galera perguntando aqui, gente, o Di Maria eu deixei bem claro aqui, desde o primeiro vídeo, que é um desejo meu, eu sou fã do jogador, quero ver o jogador jogando um dia com a camisa do Vasco, isso se Deus permitir, se ele quiser, se a diretoria quiser, enfim. Esse é um sonho aqui do Eduardo Ferrari, sabe? Então não adianta aí ficar falando besteira e tal, eu acho que cada um, sabe, é só olhar para o próprio umbigo antes de olhar pro do outro, né? Então eu vejo algumas pessoas falando aí que sem credibilidade, pronto, na lata aqui. Então assim, é um jogador que eu sonho. Tomara que esse grande jogador seja ele. Eduardo, mas se não for, tem algum jogador em mente? Confesso para você que agora não. Pô, primeiro eu sonhava com o Felipe Coutinho, né? Já deu a questão do Felipe Coutinho, bateu o pé que vai ficar pelo menos 6 meses na Europa. Olha, uma questão que eu passei para você aqui e vou repetir. A situação envolvendo o Felipe Coutinho pode parar no Vasco a qualquer momento. Não vai ser uma surpresa. Para mim, não vai ser surpresa. Se o Felipe Coutinho vier para o Vasco em algum momento dessa temporada, não vai ser surpresa para mim. Ah, Eduardo, mas por quê? O jogador está resolvido financeiramente falando. Não deve nada para ninguém. É vascaíno. Já disse que a prioridade dele não é Corinthians, não é Flamengo, não é Palmeiras, é o Vasco. Ele quer voltar para o Vasco, é o clube do coração dele. A estrutura do Vasco, né? CT, a reforma de São Januário que vai parar, né? Para reforma e tudo mais. E nós vamos falar daqui a pouco nesse vídeo, sobre o Maracanã, sobre a venda de ingressos. Vou contar uma coisa para você. O Vasco vai conseguindo montar um elenco forte, um time e um elenco forte, e vai conseguindo também atrair grandes jogadores. Então não é surpresa o Felipe Coutinho no Vasco. Grava aí. Felipe Coutinho não é surpresa, e eu falo para essa temporada ainda, tá bom? Questão envolvendo o Maracanã. Esse imbróglio, essa briga. Gente, para que fique claro aqui, tá? Ontem eu achei legal da parte do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que ele fez a seguinte pergunta: ué, diminuíram o Maracanã? Reduziram a capacidade do Maracanã para 50 mil pessoas? Se são 70, 74 mil pessoas? Aliás, nós transmitimos aqui os jogos, colocamos esse público contra a equipe do Cruzeiro, ano passado, que nós vencemos por 1-0 a equipe do Cruzeiro. Enfim, carga máxima de 50 mil pessoas. A torcida do Fluminense abriu a venda de ingressos. A torcida do Fluminense está comprando ingressos desde o sábado passado. Compraram meia dúzia de ingressos, para ser mais exato aqui. Quando abriu há um dia atrás, para a torcida do Vasco, esgotaram os ingressos. O Vasco vai conversar com a administração, o Fluminense
E outra coisa, a responsabilidade da venda de ingressos é do Fluminense. Quem está comunicando sobre as parciais da venda dos ingressos e tudo mais é o Fluminense. Tá? Isso é uma o Vasco não tem nada a ver com isso. O mando de campo é do Fluminense. Mas é o que eu falei aqui. Quem vai pagar a conta do Maracanã é a torcida do Vasco. Sabe? E eu garanto para vocês aqui, a torcida do Vasco 3 vezes maior do que a torcida do Fluminense para esse clássico domingo no Maracanã. E você vai acompanhar aqui a transmissão. Estarei no Maracanã transmitindo com a Rádio Ondamix e aqui com o canal Vasco Connection. Vamos assistir todas as imagens, cola aqui no canal, compartilha com todo mundo aí. Então, dentro disso que eu tô falando aqui, isso me chateia muito, cara. Tipo assim, o Vasco vai pedir mais uma carga de ingressos para a torcida vascaína. Diretoria do Vasco já, bateu o pau na mesa, pô, peraí, se a tua torcida não vai, se não tem ingresso, quer dizer, se tem, né, mais 20 mil lugares no Maracanã, por que tá fazendo vidinha? Por que tá se escondendo? Que papo torto é esse? Então, assim, gente, tem coisa que a gente tem que tacar o pau na mesa e defender o nosso clube. Não tem que ficar aceitando conversinha fiada de dirigentes de outros clubes, não. O que me chateia é isso aqui. Na hora dos críticos se levantarem a favor do Vasco, ficam quietos, ficam calados. Ao invés de criticar o que o adversário vem fazendo, não, tenta olhar para dentro de São Januário e falar: tá faltando isso, aquilo dentro do Vasco. Pelo amor de Deus, vamos amar nosso clube, a nossa cruz, com todas as forças possíveis. Porque é uma sacanagem o que estão fazendo com o Vasco, com o torcedor vascaíno que paga o seu imposto, e o Maracanã é do público, do povo. É um estádio, enfim, é nosso. Então não tem que deixar Flamengo, Fluminense, governo, ninguém tem que mandar nisso. Até porque a torcida do Vasco mostra a cada jogo o tamanho, o amor, o sentimento que ela tem pelo clube. E eu não estou falando só do Maracanã, não. Não estou falando só de São Januário, não. Até porque o Vasco jogou em Brasília agora para 30, 40 mil pessoas. É assim a torcida do Vasco. Se tiver 3 estádios um em cima do outro, a torcida vai esgotar os ingressos. Não tem jeito. Chupa essa manga, que é mais legal. Então, amigo, amiga vascaína, você que apoia o clube, você que tanto defende o clube, você que tanto cobra o clube, vamos para as redes sociais cobrar uma posição, vamos protestar de maneira limpa, honesta, sem agressão, sem xingamentos, sem ofensas, mas vamos protestar. Vamos entender a situação. Peraí, por que não tem ingresso para mim? Por que você não consegue comprar ingresso? O sócio do Vasco fica maluco. Então, eu acho isso uma sacanagem, eu acho isso uma covardia, eu acho que a diretoria do Vasco tem que cobrar mesmo uma posição, porque o clube e a sua torcida, que é o seu maior patrimônio, é a verdadeira dona do clube, a torcida do Vasco, que manda no clube, que, enfim, que sustenta o clube de todas as formas. Não fosse a torcida do Vasco, o Vasco não estaria hoje se reinventando mais uma vez, porque quem manda na parada é a torcida. Mas a diretoria faz isso. Faz isso porque sabe o que o torcedor faz pelo clube. É uma resposta positiva da torcida vascaína, que esse ano pode cravar aqui. Nós vamos, e se demole, bate título da Copa do Brasil, hein? Eu botei aqui na semana passada, apostando, falei, Vasco bate campeão da Copa do Brasil. Por quê? O time tá ficando muito forte, e São Januário é a nossa casa, e a torcida do Vasco é louca, vai empurrar esse time para cada título, enfim, para cada campeonato e tudo mais dentro dessa temporada, tá certo? Gente, então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Aproveita, confirma a sua inscrição aqui embaixo, deixa o seu like, é muito importante o seu like, habilite o sino das notificações, bate no peito e diz: isso aqui, parceiro, é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.